Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 13, primeiro verso, que diz assim: Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam Mestre e Senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. A ignorância é uma bênção. A partir do momento em que você sabe estas coisas, só há felicidade em praticá-las. Não há felicidade em não praticá-las. Serviço. Essa é uma palavra complicada na vida da igreja. Principalmente na vida da igreja moderna. Na verdade, essa é uma palavra complicada na sociedade contemporânea. Uma das marcas da chamada pós-modernidade é o que nós chamamos de clientelismo. O que é o clientelismo? Essa postura que as pessoas assumem de clientes na vida. Tudo que está ao meu redor existe para me servir. O mundo em que eu vivo está aí para o meu benefício. Se eu não for atendido, se eu não for servido, eu preciso reclamar. Imagine o sujeito que sai de casa de manhã, ele é bem de vida, ele tem recursos financeiros e vai para o trabalho. Ele chega no trabalho, há várias pessoas que estão ali para atendê-lo. Uma secretária, uma faxineira, alguém que serve o cafezinho. Todos estão ali cumprindo as ordens que essa pessoa dá. Depois ela sai para almoçar, vai no restaurante, o garçom todo solícito, quer saber o que ela quer. Depois vem o maître, todo solícito, para ver se tudo está bem, se ela está sendo bem atendida. Ela volta para o trabalho e novamente, ordem daqui, ordem dali, ordem de lá. Depois ela sai do trabalho, passa no comércio, vai comprar alguma coisa para levar para casa. A moça do comércio, toda sorridente, vem atendê-lo. O senhor deseja alguma coisa? O senhor quer algo? E aí essa pessoa chega em casa nesse clima. E a mulher quer falar dos filhos que fizeram bagunça no dia. E a esposa quer falar das coisas que não deram certo. E os filhos querem falar de alguma coisa. O marido quer falar de alguma coisa. Não, por favor, alguém me traga o meu chinelo. É assim que muitas vezes nós vivemos, inclusive a nossa vida espiritual. Deus me dê, por favor. Deus, por favor, me atenda aqui. Senhor, vá buscar aquela bênção para mim, por favor. E se Deus não age de acordo com a nossa vontade, ficamos indignados. Quem ele pensa que é? Para não atender o que eu estou pedindo, para não me dar aquilo que eu estou querendo. Clientelismo, a igreja está marcada pelo clientelismo. As pessoas vão na igreja para buscar alguma coisa. Nós perdemos um pouco aquele foco, eu vou à igreja para adorar a Deus. Eu vou para a igreja porque eu estou precisando. Você precisa ir na igreja, a gente diz para as pessoas, porque Deus vai resolver esse seu problema. A gente não evangeliza mais, você já percebeu isso? Quanto tempo faz que você não olha para uma pessoa e diz assim, Jesus pagou um preço pela sua vida e você não tem o direito de viver para você mesmo? Quanto tempo faz? Que você não olha para alguém e não diz assim, olha,
Deus ama você, tem um plano na sua vida, mas você é pecador, não tem condições de experimentar esse plano, por isso Cristo morreu por você e agora você precisa entregar o seu coração. Quanto tempo que a nossa evangelização não inclui, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. A nossa evangelização é, você precisa ir para a igreja, Deus vai resolver esse seu problema. Está com um casamento acabado? Vá para a igreja. Está com um problema financeiro? Igreja. Seus filhos não estão indo bem na escola? Igreja. Você está com um problema com o vizinho? Igreja. Está com depressão? Igreja. É a solução para todos. Os seus problemas acabaram. Igreja Tabajara vai ser a igreja do novo século. Seus problemas acabaram. E aí a pessoa vem para a igreja com esse coração e a gente não sabe por que ela se afasta da igreja quando o pastor prega sobre compromisso. Não foi esse o peixe que ela comprou. Não foi isso que ela assumiu. Não foi isso que propagandearam para ela. Clientelismo. Nós estamos habituados a receber, quando o grande desafio da palavra é oferecer. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Essa não é a frase, nem é o lema da nossa geração, mas continua sendo um lema da palavra de Deus. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. De forma que esse texto é extremamente contundente, porque ele inverte todos os paradigmas. Porque ele inverte todos os conceitos, porque ele põe a vida de cabeça para baixo. Eu sou o Senhor e Mestre, vocês me chamam assim, de fato vocês têm razão, mas eu lavo o pé de vocês. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. De repente nós descobrimos que viver para Deus é servir. Servir. Bonhoeffer. Quem um dia já experimentou a misericórdia de Deus, dali por diante só desejará servir. Servir é chave no Evangelho. Servir é a vida do crente. Servir é o desejo de todos aqueles que amam o Senhor. Agora, como servir não é fácil, nós precisamos perguntar para esse texto que nós lemos, que é o clímax do serviço na Bíblia, quais são as verdadeiras motivações que podem nos impulsionar ao serviço verdadeiramente cristão? Esse texto tem riqueza aqui. Há alguns ensinamentos maravilhosos aqui que podem nos ajudar a servir numa sociedade em que as pessoas estão acostumadas a esperar por serem servidas. E eu quero compartilhar essas motivações com você. O que é que me move ao serviço cristão? O que é que me faz nadar contra a correnteza? O que é que me faz nadar contra a maré? O que é que me faz chacoalhar-me da minha acomodação para colocar a minha vida à disposição de Deus e das pessoas? Que motivações eu posso ter? Com que impulsos eu posso contar para que a minha vida seja uma bênção na vida das outras pessoas, especialmente no reino de Deus? E esse texto tem algumas respostas para essa pergunta. Primeira motivação para o serviço aqui é a percepção da brevidade da vida. Dê uma olhada na sua Bíblia comigo. Um pouco antes da festa da Páscoa, diz o primeiro versículo. Sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sabendo Jesus que o seu tempo estava próximo. Talvez uma das grandes estratégias de sucesso do diabo em toda a história da humanidade consista no fato de ele ter convencido os homens e as mulheres de que os homens e mulheres viverão para sempre. Ninguém conta com a morte. A gente sempre diz assim, eu não estou preparado para ela. E nunca vai estar, não nessa sociedade, não nessa geração. As pessoas gostam de imaginar que vão viver para sempre. É a nossa ideia de eternidade que faz com que nós nos lancemos neste mundo para acumular mais e mais para nós mesmos. Vamos jogar limpo, vamos ser muito sinceros hoje aqui. Qual é o limite do patrimônio de um homem para que ele viva uma vida feliz? O que uma pessoa faz, ou por que ela precisa de milhões de reais, de milhões de dólares no curso da sua vida? Por que alguém guarda no exterior bilhões de reais ou bilhões de dólares, às vezes fruto de maracutaias, de corrupção, desvio de dinheiro? Por que alguém gasta toda a sua vida adquirindo riquezas, sem nunca desfrutar delas? O autor de Eclesiastes tem um pequeno verso no seu livro muito interessante, que diz assim: conheci um homem que trabalhou a vida toda,
acumulou muitos bens, sem, todavia, desfrutar de um só deles. Esse homem morreu e seus filhos brigaram pelo que ele tinha. Você conhece essa história? Já viu isso? O que um sujeito faz com 200 mil reais mensais? Onde que a vida se tornou tão complexa que uma pessoa não possa ganhar menos do que isso? Qual que é o limite? Do que uma pessoa precisaria para viver bem e feliz? Acontece que, como nós perdemos a noção da brevidade da vida, nós também perdemos o limite do que é que nós precisamos conquistar nesse mundo. Eu fiz um curso chamado Crown. É um curso de finanças à luz da palavra de Deus. Nós vamos trazer aqui para a igreja. Já estamos trabalhando para trazer esse curso. É um curso muito bom. Tem uma lição no Crown, se eu não estou enganado, é 12ª, 11ª, não sei, cujo tema é perspectiva. E a pergunta-chave da lição é: onde você quer chegar? Porque se você não sabe onde quer chegar, você não sabe quando parar de correr. Tem muita gente que saiu em disparada nos 100 metros rasos, já está correndo a 20 quilômetros e ainda não sabe que é hora de parar. Porque nós perdemos essa noção. Jesus sabia que o seu tempo era chegado. O texto bíblico diz que Jesus tinha essa sensibilidade para perceber que os seus dias eram abreviados. Quando ele percebeu que o limite estava próximo, então ele se lançou para aquilo que era fundamental na sua vida. Note como a notícia de um câncer muda a vida de alguém. Note como uma ameaça de morte muda a vida de alguém. Note como, quando alguém sabe que está morrendo, os valores dessa pessoa são alterados. Será que você precisa ser avisado de que vai morrer para mudar o seu estilo de vida? Para mudar a essência do seu caráter? Para mudar o jeito de enfrentar as circunstâncias e a vida como um todo? Jesus sabia que a vida era curta, que Deus lhe tinha dado dias muito abreviados neste mundo, então ele não podia perder tempo. Quando a gente tem consciência de brevidade da vida, a gente não quer perder tempo. Não quer correr atrás daquilo que é provisório, passageiro, fica para trás. Nós queremos nos dedicar àquilo que realmente faz sentido, queremos investir na vida das pessoas, queremos servi-las e queremos que elas saibam que nós a amamos. As experiências mais maravilhosas que eu já tive nessa vida de pastor consistiram em estar presente em momentos em que algumas pessoas estavam deixando esse mundo. Eu presenciei, no ano retrasado, um senhor que estava morrendo, pedir para que nós chamássemos toda a família, pois ele queria pedir perdão. Começou pela esposa, pelos filhos, e foi pedindo perdão. Ele estava profundamente arrependido de ter vivido como viveu e de não ter demonstrado para quem estava perto o quanto ele amava aquelas pessoas. Que bom que ele teve uma chance, porque eu também vi muita gente morrer sem ter essa chance. Consciência de brevidade da vida. Estamos nesse mundo de passagem. Tudo é muito rápido, instantâneo. A vida passa voando, diz a Bíblia. E ela não precisava dizer isso para nós sabermos disso. Porque nós sabemos disso. Você nunca disse assim, parece que foi ontem? Um dia eu disse assim para uma pessoa: os dias estão passando rápido, né? Ele falou: não, sempre tiveram 24 horas. Até as crianças são sensíveis para perceber que a vida passa rápido. De fato, os dias sempre tiveram 24 horas. Mas o que acontece é que nós percebemos que essas 24 horas passam muito rápido. E que os dias passam muito rápido. E que a vida passa muito rápido. E aí, para cumprir a palavra de Isaías, a vida passa e nós voamos. Eu peço a Deus que te dê consciência da brevidade da vida hoje. Pare de correr atrás do vento. O autor de Eclesiastes diz: tudo é vaidade, correr atrás do vento. Dedique-se às pessoas que você ama. Ame mais, sirva mais. Você tem pouco tempo para escrever a sua história na história da humanidade. Comece já. Comece já. Os homens que eu mais admiro na história da humanidade já eram influentes, importantes, e já faziam diferença na vida das pessoas, muito mais novos do que eu sou hoje. Um dia eu disse assim para minha esposa: eu queria ser que nem fulano. Ela disse: você tinha que ter pensado nisso antes, porque com a sua idade ele já era o que é. Tinha que ter começado antes. A vida é tão curta, eu quero ser um servo de Deus e quero começar agora. Deus, usa-me a partir de hoje. Eu quero servir-te. Essa consciência de brevidade da vida me deu uma nova visão. Eu quero servir já. Quero colocar a minha vida à disposição. Essa é a primeira motivação. Segunda motivação para o serviço é a consciência da nossa identidade espiritual. Consciência da nossa identidade espiritual. Dê uma olhada na sua Bíblia, no versículo 2.
Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia de tudo. Dê uma olhada nesse verso, que verso lindíssimo é esse. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. O que é que me move a servir? A consciência de quem eu sou diante do Senhor. Porque quando eu não tenho consciência de quem eu sou, eu passo a vida tentando me afirmar. Uma vez eu estava assistindo televisão e estava passando uma matéria a respeito dessas pessoas que, quando são contrariadas em algum ambiente público ou comunitário, vem logo com aquela frase: você sabe com quem você está falando? É a chamada carteirada, não é isso? Você sabe quem eu sou? Você sabe com quem você está falando? E aí, ouvindo aquela matéria, eu disse assim: a atitude dessas pessoas faz pensar que nem elas sabem. Porque quem sabe quem é não precisa propagandear. Quem sabe quem é não precisa se autoafirmar. Quem sabe quem é não precisa se defender. Quem sabe quem é não precisa se lançar contra o outro para vencer esse conflito das autoestimas. Quem sabe quem é está seguro na sua identidade, ainda mais se sabe que é filho de Deus. Jesus sabia de quem ele veio. Jesus sabia para quem ele estava voltando. Quem são esses guardas que estão vindo me prender para me demover dessa consciência? Quem são esses discípulos que estão aqui comigo para me demover dessa consciência? Não, Deus é tudo na minha vida, então eu não tenho a menor vergonha de me rebaixar, muito menos de servir, de pegar uma bacia, encher de água e abençoar a vida de alguém. Meus irmãos, sabe por que a nossa sociedade não tem mais prazer em servir? Porque ela perdeu a sua identidade. As pessoas não se sentem mais amadas, não se sentem mais seguras, não se sentem mais em paz consigo mesmas. As mesmas pessoas que têm dificuldade em servir têm dificuldade com o espelho. As mesmas pessoas que têm dificuldade em servir têm dificuldade com a autoestima. As mesmas pessoas que têm dificuldade em servir têm dificuldade com as críticas e muito mais com a autocrítica. Porque elas se sentem tão ameaçadas o tempo inteiro que precisam o tempo inteiro estar na ponta do salto. O orgulho toma conta de quem não sabe quem é, porque quem sabe quem é humilde. Nós precisamos recuperar a consciência da nossa identidade espiritual, de quem nós somos em Deus. Porque se eu sou quem eu sou na presença de Deus, não tem problema nenhum eu carregar a sua mala. Não tem problema nenhum eu limpar o chão onde você vai pisar. Eu sou quem eu sou diante de Deus. Eu já conheci muita gente rica e já conheci muita gente pobre. Eu já conheci muita gente rica que não tem problema em pegar uma vassoura. E já conheci muita gente pobre que tem. Já conheci muita gente rica que tem problema em pegar uma vassoura. E muita gente pobre que não tem. Para você ver que não é a questão de quanto você tem, mas de quem você é. Porque eu já conheci muita gente rica que, se pudesse, punha uma bala na própria cabeça. E muita gente pobre que faria o mesmo. Como já conheci muita gente rica que, se morrer hoje, está em paz com Deus e com as pessoas. E muita gente pobre que também. Identidade espiritual. Eu estou aqui para dizer para você hoje que você é um filho de Deus, uma filha de Deus, que Deus ama você. Você está seguro nesse amor. Não são as aparências e muito menos as posses que vão determinar quem você é na presença de Deus. Você é precioso, preciosa para Deus. Ele pagou um preço alto pela sua vida, então você pode servir com toda tranquilidade. Porque não há nada em jogo, não há nada sob risco, não há nada para ser colocado à prova. Você é o que é na presença de Deus, pode servir, que Ele vai abençoar a sua vida, seja o que for. Identidade espiritual. Jesus sabia de quem Ele veio, para quem Ele ia, e que o Pai lhe tinha dado tudo. Então não precisa mais pleitear status, cargo, não precisa. Quem é dono de todas as coisas não precisa brigar com ninguém. Se você sabe quem você é, você serve. Se você ainda não sabe, você continua esperando que alguém sirva você. Quem sabe, se alguém te servir, vai mostrar o quanto você é importante. Terceira motivação para o serviço cristão, e eu gosto muito dessa lição. Acompanhem comigo, porque eu acho que a igreja está precisando um pouco disso aqui. Terceira motivação para o serviço cristão é a possibilidade de uma comunhão desneurotizada. Eu vou explicar isso aqui. Mas grave o que eu estou dizendo. Terceira motivação para o serviço cristão é a possibilidade de uma comunhão desneurotizada. Por quê? Primeiro vamos entender o texto.
Jesus está lavando os pés dos discípulos. Ele sabe que o seu tempo está próximo e ele sabe quem ele é. Quando ele chega diante de Pedro, Pedro diz: vais lavar os pés a mim? E aí Jesus percebe que Pedro não está entendendo nada e diz assim: olha, o que eu estou fazendo agora você não entende, Pedro. Você não tem capacidade para entender essas coisas, Pedro. Mas deixa eu fazer o que eu tenho que fazer, porque mais tarde você vai compreender. E aí Pedro, reticente, diz: não, nunca me lavarás os pés. Como é que Jesus responde a essa negativa? Se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Irmãos, sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não é dos meus. Por que Pedro entra em parafuso? Eu vou explicar para você, é até razoável entender. Pedro estava na expectativa de um Messias que tirasse o império dos romanos e o devolvesse aos judeus. Aliás, essa era a expectativa de todos os judeus dessa época. O Messias virá, nos libertará da opressão dos povos, nos dará o reino e nós é que reinaremos sobre os povos. É a síndrome do perseguido. Um dia ele será perseguidor. O desejo de todo aquele que se sente acuado é um dia devolver. E os judeus tinham essa sede, essa ânsia no coração. Quando nosso Messias vier, então ele nos devolverá o reino e nós mostraremos para as nações quem é que nós somos, com quem que elas mexeram. Só que aí vem Jesus, manso, humilde, e os discípulos ficam perguntando: e aí, mestre, quando é que o senhor vai restaurar o reino a Israel? E aí, Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Quando te manifestarás, diga para nós, está chegando a hora. E Jesus diz: não é agora. Vocês não precisam saber nada disso. Isso não é com vocês, isso é de Deus. E aí, para acabar com a expectativa dos discípulos, esse Messias que deveria ser o grande rei, se veste com uma toalha, papel típico dos escravos da época, se cinge com uma toalha, assume o papel do serviçal mais ralo de uma casa e começa a lavar aqueles pés fedorentos com uma toalhinha e a bacia. Para Pedro era uma visão muito dura. Não é que Pedro estava com Joanete e queria esconder. Não era o chulé de Pedro que estava preocupando ele. O que estava doendo em Pedro é que não era aquele Messias que ele queria ver. Nunca vai lavar os meus pés. Não, não. Mesma postura que ele teve quando Jesus falou: eu vou morrer. Ele disse: não, mestre, isso nunca vai te acontecer. E Jesus diz: arreda, Satanás. Para Pedro aquela visão era dolorosa, ele queria reinar. E olha como Jesus responde para ele: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não reinas comigo. Quando eu dividir os despojos, tu não tens parte. Tu não participas comigo quando eu reinar, se eu não lavar os teus pés. Porque Jesus estava querendo que Pedro entendesse que o magma, que a massa, que o que dava liga para aquele reino que ele estava construindo não era o poder, mas era a comunhão. Não era o poder, mas era o serviço. O que fazia com que alguém pudesse entrar no reino de Deus, no reino do seu Messias, não era a força da espada, mas a capacidade de se cingir com uma toalha. Quem não quiser encarar que o reino de Deus é serviço, não pode entrar nele. É isso que Jesus está dizendo para Pedro. Quem não tiver estômago para encarar que o reino de Deus é serviço, não tem parte nesse reino. E aí entra a igreja, cheia de milindres, que um não pode esquecer do outro nunca, que isso dá uma briga, que um não pode falar atravessado para o outro nunca, que isso para no gabinete pastoral, que um não pode deixar de cumprimentar o outro na porta nunca, porque a pessoa não quer mais voltar na igreja, que um não pode nunca esquecer do aniversário do outro, que o outro nunca vai perdoar. E nós deixamos de ser uma comunidade de serviço para virar uma comunidade neurótica, porque a gente faz tão pouco um pelo outro, que quando deixa de fazer o pouco que faz, o outro não quer nem ver a nossa fachada pintada de ouro. Eu oro por uma igreja menos neurótica e por uma comunhão menos neurotizada, em que se você falhar comigo, meu irmão, que Deus te abençoe, porque eu não quero falhar com você. Eu fui chamado para servir, não para ser servido. Quando Jesus foi traído e abandonado pelos seus, em nenhum momento ele queixou-se, porque a sua vida não estava fundamentada na correspondência das pessoas às suas expectativas, mas no poder de Deus. Então ele podia olhar e dizer: Pai, perdoa todos esses aí, porque eles não sabem o que estão fazendo. Quando a gente entra na igreja para servir, a gente para de reclamar do serviço que os outros não nos prestam. Quando a gente entra na igreja para servir, a gente para de ficar atento aos detalhes, das falhas, dos probleminhas dos outros. Porque se ficou uma lacuna ali, eu entro, eu quero servir.
Se alguém esqueceu, eu lembro. Se não ligaram no meu dia, eu ligo no dele. Porque eu estou aqui para servir e não para ser servido. Se não me chamaram, eu me apresento. Uma vez eu perguntei para uma irmã na igreja, por que você nunca participa de nada? Ela falou, ninguém me chama. Como ninguém chama? O pastor fica feito um doido no púlpito dizendo, precisa de voluntário para isso, precisa de voluntário para aquilo, precisa de voluntário para aquilo outro, precisa de ajuda nessa área, vai começar um ministério tal. Como ninguém chama? Ah, mas ninguém me chama pessoalmente. E está cheio de gente assim na igreja. Ninguém lembrou de mim. Ai, coitadinho de mim. Ninguém me ama. Ninguém me quer. Meu irmão, se o amor de Deus não é suficiente para você arregaçar essas mangas, não tem amor de pastor, nem de presbítero, nem de diácono que sirva. O segredo de uma comunhão menos neurótica na igreja é que todo mundo esteja motivado para servir. Aí essas rebarbinhas, essas coisas passam desapercebidas. Se precisa tratar alguma coisa, trata, mas os corações de todo mundo já estão na paz. Porque nós estamos aqui para servir. Meu irmão, falei com você, pastor, fique em paz, eu estou aqui para servir. Eu já ouvi isso tantas vezes. Tantas vezes eu já falei. Por incrível que pareça, irmãos. Eu já falei com tanta gente. Se prepara, eu vou falhar um monte ainda. Mas quantas vezes eu falei com pessoas que eu fui procurar pedir perdão e a pessoa diz, pastor, fique em paz, eu estou em paz. Às vezes a pessoa olha para mim e me diz até uma coisa que eu não gosto de ouvir. Mas você vai pedir para a pessoa fala assim, não, pastor, fique em paz, eu sei que você é humano, pecador. E ela está certa, isso que irrita. Tem razão. Porque quando você está aqui para servir, você tira de letra. Tira de letra. Porque quem é o escravo para reclamar? Quem é o escravo para exigir os seus direitos? Quem é? E finalmente, nós vamos terminar. A quarta motivação para o serviço cristão é o desejo de nos tornarmos exemplo no servir. A partir do versículo 12, Jesus termina de lavar o pé da turma. E note que Pedro queria um banho, né? Porque Pedro era interesseiro. Quer dizer que se o senhor não me lavar o pé, eu não participo do reino? Não. Então me dá um banho inteiro, assim, quem sabe eu sou chefe. Se lavar o pé tem parte no reino, se tomar um banho então, pega mais, não pega? E aí Jesus diz, não, quem já tomou banho não precisa ser lavado mais do que lavar os pés. Pedro, para de ser ganancioso, Pedro. Porque o que eu estou fazendo não é para decidir quem vai ter mais ou menos no reino. O que eu estou fazendo é para servir de exemplo. Porque agora eu quero que vocês também se transformem em exemplos no servir. Aqui o que Jesus está dizendo para os seus discípulos é, eu quero que vocês fiquem conhecidos como servos de Deus. Eu quero que o meu ministério fique conhecido através da vida de vocês como um ministério de serviço. O que eu fiz para ser exemplo. Eu não tenho nenhuma dificuldade em reconhecer que vocês estão certos quando me chamam de mestre e senhor. Nenhuma dificuldade. De fato eu sou. Mas eu quero que vocês saibam que o meu desejo mais profundo é servir de exemplo para vocês. Meus irmãos, que tipo de exemplo nós somos? De pessoas que estão dispostas a servir ou de pessoas que só querem ser servidas? O que é que os nossos filhos veem em nós? O papai diz assim para o filho, filho, você precisa ajudar a mamãe. E o filho não sabe o que é isso, porque ele nunca viu o papai ajudar. E a mamãe diz assim, filho, mamãe não quer que minta. E o filho atende o telefone e a mamãe diz assim, fala que eu não estou. E aí o filho tira uma nota baixa na escola e o papai e a mamãe dizem assim, filho, você não pode fazer as coisas de qualquer jeito. Mas aí na hora de fazer as coisas para outra pessoa, o filho ouve o papai e a mamãe conversando assim, não, faz de qualquer jeito, não tem problema, é para fulano, não tem problema. Que tipo de exemplo nós somos dentro de casa? Que tipo de exemplo nós somos para a nossa geração? Se houver em nós um desejo de sermos bons exemplos, então nós só desejaremos servir. Porque eu não quero ser lembrado como um parasita, eu não quero. Um desejo meu, eu não quero ser lembrado como alguém que toda hora ficava procurando quem pudesse resolver os seus problemas. Já precisei de ajuda? Já precisei de muita ajuda. Vou continuar precisando? Vou, de muita ajuda. Porque eu não sou sozinho tudo que eu gostaria de ser e nem vou ser. E graças a Deus por isso. Eu sou autossuficiente? Não sou. Mas eu quero que Deus me envie ajuda através de pessoas que Ele levantar. Eu não quero ficar cobrando isso das pessoas. Porque eu não estou aqui para ser servido, eu estou aqui para servir. E o meu desejo é ser lembrado como um servo. Uma vez eu estava numa igreja e um pastor foi apresentar um outro que ia pregar. E aquele pastor que foi apresentar o outro disse assim, eu poderia falar 1000 coisas sobre o pregador dessa noite, mas eu vou me limitar a dizer que esse homem é um servo de Deus. Para mim tudo estava dito naquela noite. Tudo estava dito. Porque se alguém é um servo de Deus, então não precisa falar mais nada. Um servo de Deus. Como é que eu e você queremos ser lembrados, meus irmãos? Jesus disse, eu dei o exemplo para que vocês agora vão e façam
O mesmo. O mesmo. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai amado, estamos deixando o nosso lugar de conforto, a nossa posição de acomodação, para nos levantarmos e nos colocarmos em posição no Teu reino. E o nosso posto, e o nosso status, e a nossa patente será de servos. Servos. Nós queremos Te servir, meu Deus. Perdoa-nos quando tantas vezes pensamos em não servir mais, porque alguém nos frustrou, porque alguém não nos atendeu, porque alguém não se lembrou, porque alguém não correspondeu, porque alguém não pagou, porque alguém nem ligou. Perdoa-nos, Pai, porque todas essas vezes esquecemos que o nosso trabalho não é vão no Senhor. No Senhor. Queremos ser servos. Na multidão não há servos. Só discípulos podem ser servos. Porque só os discípulos conhecem o exemplo do seu mestre. E querem propagar este exemplo. Dá-nos servir-te, Senhor, na igreja, com dons e talentos. Na família, com um caráter aprovado. No mundo, com relacionamentos abençoadores. Dá-nos servir-te nas regiões celestiais, com uma espiritualidade firme e baseada na Tua palavra. Queremos ser servos, Pai. Faz-nos uma igreja de servos, em nome de Jesus. Amém.